Então, parte 3 da entrevista com a Maria da Glória Pinto Sodré da Silva. A gente terminou agora a parte 2. A gente concluiu ela falando que do nascimento do André. A gente, nesse momento, Dona Maria da Glória e seus 6 filhos ainda estão morando na fazenda. E, então a gente vai entrar agora em outras partes. Vó Glória, então a senhora teve um André e 4 anos depois a senhora teve Andrés. Foi. Onde a senhora estava morando e o que a senhora estava fazendo quando a Andressa nasceu? Quando eu tive a Andressa, eu tava morando numa fazenda por nome Sucupira, por nome Sucupira, uma fazenda onde meu marido estava trabalhando por algum tempo lá nessa Sucupira. E eu trabalhava num colégio. Eu trabalhava num colégio onde tinha muitos alunos. Eu era professora dessa escola. Ele não trabalhava na escola. Ele trabalhava mesmo em fazenda, continuando os trabalhos que ele fazia. Mas ele também ajudava a cuidar do gado, de plantação, de roço, dessas coisas assim. Agora, eu que trabalhava no colégio, o nome do colégio é Escola Municipal Brejinho. Certo, Proprietário, Pernambuco. certo. Residente em Mira Norte. Era em Mira Norte, então, a Era, escola. Perfeito. E então a senhora teve a Andressa, né, em 1992. foi. Aí eu engravidei. Aí nasceu a menina. Mas que eu nunca pensei que fosse um homem. Eu só pensava que ela era uma menininha, como ela era mesmo uma menininha. Aí a enfermeira falou, quantos filhos homens você tem? Eu digo, tenho um. Ela disse, pois agora é outra menina. E quantas meninas? Eu falei para ela. Aí ela disse, pois é, não veio homem não. Eu digo, eu já tenho um hominho. Ah, bom, então a caçulinha é mulher. Eu digo, miúda, muito miudinha. Não era graúda, não era forte, era miudinha. Mas foi um parto bom, não fui doente, graças a Deus. Criei mamando. Foi muito bom. Eu tive ela e fiquei feliz por minha filha caçulinha. Hoje está criada, está estudada, está terminando de se formar em muitas coisas, aí em Brasília, graças a Deus. Trabalha, é mãe de 3 filhas. E eu fico muito orgulhosa por meus filhos, muito, por todos eles. A história que eu conto para alguém deles é um orgulho meu. Ela hoje é mãe de 3 filhas, mora em Brasília, estuda e trabalha. Maravilha. E a senhora criou ela e os outros filhos por quanto tempo ali na região da escola Nazaré? Nazaré? Brejinho. Ali na região Brejinho, eu criei meus filhos por muitos tempos. Eu tenho uma lembrança como hoje, que a Vitória, minha filha, na época, tinha 9, 10 anos. E ela gostava muito do colégio, da escola, de brincar com as crianças, de fazer brincadeirinha com eles na hora do recreio. Eu tenho essa lembrança, quando ela tinha 10 anos, ela brincava muito com eles na hora de recreio. Eu lembro. E quanto tempo a senhora morou nessa região? E para onde a senhora foi morar depois desse tempo? Depois desse tempo, lá da Escola Municipal Brejinho, eu fui transferida aqui para Miracema. O nosso secretário de Educação me transferiu.
Um dia ele chegou e falou: professora, você está transferida. Você tem onde morar lá em Miracema? Eu falei para ele assim, porque ele se preocupa com a morada do professor para vir para a cidade. Eu falei para ele: tenho, professor. Possa me transferir, que a gente chama ele professor. Inclusive, ele é professor Gênesis. Aí eu falei: não, professor, o que eu mais quero é minha transferência, porque minhas filhas estudam, todas estudam, é aquela dificuldade. Às vezes tem que ficar nas casas alheias, dormir nas casas alheias. Eu fico muito feliz com a transferência que o senhor fizer para mim. Foi assim minha transferência de lá, foi de lá para Miracema. A senhora chegou em Miracema, a senhora foi morar aonde? E foi transferida para onde? Eu fui morar ali, ó, na Cidade Alta, onde é o meu lote. Lá onde é o meu lote. Vocês Foi já lá tinham que eu fui comprado morar. aquele lote? Já era comprado e pago. E tinha uma casinha. Eu fiquei alugando ela muito tempo lá. E a senhora morou na sua casa, lá no seu lote, por quanto tempo? Ah, Murilo, foi pela base. Eu não sei te dizer nem mais e nem menos, mas uns 10 anos foi. Foi de que ano a que ano? Lembro não, meu filho, não dá para me lembrar. E a senhora saiu de lá e foi morar aonde? Lá do meu lote, Aham. de lá eu saí para morar na minha casinha ali onde eu moro, na rua 41. Foi para lá que eu fui. Mas a senhora não morou um tempo em frente ao Colégio Martins Noleto? Foi um aluguel, mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo. É. Aí de lá eu fui lá para nossa casa lá. Entendi. Meu filho era pequeno. E quando a senhora veio para Miracema, quais escolas a senhora trabalhou? Eu trabalhei na Escola Municipal São Paulo. Eu trabalhei na Escola Municipal Brejinho, na Escola Municipal Santa Genoveva, todas essas na zona rural. E trabalhei lá em Miracema. Como eu fui, trabalhei em tantas lá, foi eu... Agora lembrar dos nomes, Ave Maria. Peraí, meu filho. Trabalhei no Dalva. Trabalhei... Por isso eu lembro o nome ali, de uma escolona ali. Samuel. Samuel. Tô lembrando dessas duas. Trabalhei. Entendi. E a senhora ficou quanto tempo nessas escolas em Miracema? A senhora se aposentou em Miracema, é isso? Foi. E ficou quanto tempo? Eu não lembro o tempo que eu fiquei, até que um dia eu recebi uma carta que o INSS mandava para mim, que eu estava aposentada. É a lembrança que eu tenho. Entendi. A senhora se aposentou em que ano? Agora eu não sei, não lembro, meu filho. De tanto que já passei dificuldade na vida, que passou um branco na minha cabeça. Não lembro não, meu filho. Tá certo. E como que a senhora se sentiu quando recebeu a notícia de que estava aposentada? Eu me senti muito alegre, alegre mesmo, feliz, de tanto que eu lutei com a vida, com chuva, com sol, de a pé, muitas dificuldades na minha vida. E eu fiquei feliz de ter tido aquela força que Deus me deu, de eu ter vencido. A senhora se considera uma vencedora? Eu me considero uma vencedora, mas como não? Sou uma vencedora. Jesus Cristo me ajudou muito, muito foi Ele que me ajudou.
na minha jornada. Em 2011, seu Martins faleceu. Como foi a perca do seu companheiro para a senhora? Foram quantos anos de casada? 30. 30 anos? Ainda hoje, a senhora sente falta dele? Muito. Do que mais a senhora sente falta? Eu sinto a falta dele é grande. Parece ainda quando eu chegava perto de sair do serviço, ele chegava com uma bicicletinha e dizia assim: eu vim te buscar, porque eu sei que você está cansada. Eu botava na garupa da bicicleta e nós ia para casa. E tudo que ele podia fazer por mim, ele fazia. Tudo. Pelos filhos, pelos netos. Foi um grande guerreiro, um grande batalhador. Foi tudo na minha vida para mim. Não tem comparação e nem igualdade. O que a senhora gostaria que seus netos soubessem sobre o seu Martins? Sempre eu falo para eles, dos maiores, dos menores. Já tem muitos bisnetos, que Deus vai me dar força para eu falar. Tudo de bom que ele era. Ele era um guerreiro, um homem trabalhador, um batalhador, um homem que dava bom conselho para seus filhos, para seus netos, um homem que sonhava muito com o estudo dos filhos e dos netos, um homem muito amoroso com os seus netos. Não tinha negócio de dizer é diferente, não é igual, é isso, é aquilo, não. Para ele, tudo igual. E eu sempre falo para eles, o vovô era um homem que queria que vocês estudassem muito, fizessem essas tarefinhas tudo quando chegasse do colégio. Ele era uma pessoa assim. O que ele mais queria no mundo era o estudo de vocês. E eu falo para eles, ele foi um guerreiro, ele lutou muito, buscava todo mundo na escola quando era ocasião, era preciso, era necessário, nas creches, e a reunião de professor. Todos os professores conheciam ele nesses colégios por causa desse neto, porque ele ia ver todo mundo. E eu sempre falo para eles, o vovô era assim. E o que a senhora gostaria que seus netos soubessem sobre a senhora? Isso é que eu mais quero, que meus netos saibam de mim. É que eu sou uma pessoa legal. Eu sempre ajudei meus netos no possível que eu pude ajudar. E ajudo ainda. Quero que meus netos saibam que essa mulher aqui foi uma guerreira. Lutou muito com o sol, com a chuva, com a tempestade, com tudo, para vencer na vida. Trabalhando, lutando, carregando os livrinhos na cabeça, na volta do braço, enrolado no plástico quando a chuva vinha para não molhar. Quero sempre que eles saber viver com as pessoas, saber conviver com cada um que conhecer, tratar bem. Não tratar as pessoas com desigualdade é o que eu não quero que eles tratem. Sempre a vozinha deles é uma pessoa guerreira, honesta, que lutou com a vida. É isso que eu quero que eles saibam, quem eu sou.
Da última vez que eu contei, a senhora tinha mais ou menos 22 netos e 11 bisnetos. Aí nasceu a Mavi. Então tá por aí. A senhora deve ter 12, 13 bisnetos e 22 netos. Enfim, É, no total são 34 ou 35 entre netos e bisnetos. entre netos E e bisnetos. bisnetos. A senhora imaginava que a senhora teria esse tanto de descendentes, de netos e bisnetos? Imaginava. Eu pensei muitas vezes que eu ia ter muitos filhos, netos e bisnetos. Conversei muito com meu Deus nas minhas orações. E eu senti um dia que eu ia ter muitos filhos, netos e bisnetos. Parece que eu sonhava também, vendo muitas crianças. Eu sonhava muita criança. Eu via assim. Parece que alguém dizia, são teus netos, teus bisnetos. Isso aí eu sonhei muitas vezes. É o que eu vejo hoje. Imagine que esse vídeo, vó, que está sendo gravado agora, ele vai ser visto daqui 20 anos por seus filhos, netos e bisnetos. Que mensagem a senhora gostaria que eles pudessem ouvir? Eu, eu quero dizer para meus netos, meus bisnetos, que eu sou muito grata em ter vocês. Sou grata a Deus, ao Pai Celestial, que foi quem enviou cada um aqui. Sou muito feliz por isso. E quero dizer para vocês que eu amo cada um de vocês, como vocês são. Nunca vá pensar que eu amo um mais do que outro. Do jeito que eu amo um, eu amo todos. E que Deus abençoe sempre cada um de vocês, do jeito que vocês são. Mas eu quero pedir a Deus a ajudar vocês, ser bons filhos, ser boas filhas, cuidar sempre dos pais de vocês, dos irmãos de vocês, de familiares que precisar de ajuda. Isso é uma mensagem que eu deixo para vocês. Façam isso, que vocês nunca vão arrepender. Como eu nunca arrependi de ter meus filhos, de ter meus netos e meus bisnetos. É a única coisa, meus filhos, que eu tenho, é vocês. É a maior riqueza. E isso eu peço a vocês, que vocês continuem também ouvindo o que a vovó fala e o que a vovó diz. É isso que eu tenho para dizer para vocês nessa tarde. Vi que a senhora fala muito da família, né, dos filhos. O que eles significam para a senhora? Eles me significam tudo, tudo, tudo na minha vida. Eles me significam. É o que eu tenho. Eu não tenho recurso nenhum, mas ao mesmo tempo eu tenho muito recurso, que são filhos, que são netos e que são bisnetos. Esse é o meu maior recurso que eu tenho, é eles. E não sou nada sem eles. O tanto que eu penso num, penso no outro, eu quero notícia de um, eu quero notícia do outro. É assim que eu faço. Eles me significam muito. Por que a família é tão importante para a senhora? É porque nós sem a família é uma coisa que nós sem a família não somos importantes. Que somos importantes com Deus
E depois de Deus, nossa família, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. É a nossa família é tudo para nós. Não somos nada sem eles. É quem nos acolhe, é quem nos cuida. Na hora precisa, corre em cima. Todos vocês são assim comigo. Eu não tenho o que dizer de nenhum, todos. Qualquer coisa que eles pressentir de mim, sentir de mim, eles correm em cima e estão me ajudando. Então eu não sou nada sem meus filhos, sem meus netos e sem meus bisnetos. Que Deus é de abençoar cada um. Eu vi muito que a senhora fala em Deus. O que Deus significa para a senhora? O que Jesus Cristo significa para a senhora? Deus é o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, quem criou o mundo, quem criou tudo, quem nos criou. Então, Deus é muito importante. Deus é nossa vida. Ele é tudo para nós. Não somos nada para ser guiados sem Ele. É por isso que eu falo em Deus. Porque sem Deus não dá para nós viver. Porque Ele é a nossa estrutura. É Deus. E Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do homem que Ele enviou aqui. Ele enviou aqui para a nossa ressurreição, a nossa salvação. Foi para isso que Ele enviou Jesus Cristo, para dar os ensinamentos aqui na terra para nós. A senhora acha que Deus lhe ajudou? Já me ajudou muito, muito. E Ele me ajuda todo dia, cada minuto, cada segundo, é Ele que me ajuda. Eu não sou nada sem Deus. A minha vida, o meu fôlego, o meu respirar, tudo é Ele. Por que a senhora acha que as pessoas, quando são mais jovens, elas colocam como felicidade na vida a conquista de coisas, né, posses, bem materiais? E quando as pessoas ficam mais experientes, mais velhas, elas começam a demonstrar que a felicidade, na verdade, é Deus e a família. Assim, a única coisa que eu posso falar, que eu também, quando fui uma jovenzinha, jovem assim, de mais maturidade, a única coisa que eu quero é dizer que sempre acreditei em Deus. Sempre ouvi muitas histórias de Jesus Cristo. E eu observei que muitos jovens, na idade jovem, eles acreditam mais em coisas materiais, muito, busca essas coisas, assim. Agora, eu não me comparo assim, porque eu não fui assim, eu fui uma menina diferente. Eu sempre fui levada na igreja católica, por os pais que me criaram. Fui levada na igreja católica, em comemorações da igreja. E lá também eu recebia a comunhão, que a igreja católica chama. E lá eu fui observando os ensinamentos, que hoje eu vejo também na minha igreja de Jesus Cristo. Eu vejo muita coisa lá, parecido também com a igreja católica, quando eu caminhava para lá. Mas a única coisa que eu quero é dizer que eu, quando fui novinha, nunca fui muito iludida com coisas materiais. Eu pedia muita saúde a Deus para mim, para minhas filhas, guiasse eles em bom caminho, em caminhos retos. Eu pedia para ele não deixar meus filhos ser ladrão. Parece que eu ouvia uma voz dizer assim, para isso você tem que ensinar. Ouvi muitas vezes essa voz quando eu ia orar, pedindo para meus filhos não ser ladrão. Aí eu pensava, mas será que alguém está falando comigo ou é eu inventando? Mas não era. Parece que eu ouvi aquela voz dizendo, para isso você tem que ensinar os caminhos. E eu me apegava com Deus,
cuida dos meus filhos, cuida das minhas filhas, cuida do meu neto, meu pai. Isso eu faço, isso eu acredito, isso eu tenho fé. As coisas de Deus não são isso, como eu falei. As coisas de Deus é sagrada. É só a gente falar com fé, acreditar. É o que eu peço por vocês. E agora, para encerrar essa entrevista, que conselhos a senhora daria para qualquer outra pessoa que assistir esse vídeo? Eu digo assim, para quem vê esse vídeo, de uma pessoa que tem muita fé, acredita naquela frase assim, antes de tudo, fé. Qualquer um faça isso. Faça isso antes de tudo, fé. Vai fazer um serviço, um trabalho, uma viagem. Ponha fé antes de tudo na sua vida. Você vai ver como dá certo, como Deus protege. Faça isso. Acredite. Acredite que a família é família. Não fica, minha família é essa, minha família é aquela. Não, não fale isso. Não queira essas coisas. Nem ouça esses conselhos que alguém lhe der. A família é a família. E acreditar no nosso Pai poderoso, no seu Filho amado, que tem seus ensinamentos aqui a dar. Siga esses caminhos, que você é vencedor. Então vamos encerrar a entrevista? Vamos. Então agradeça as pessoas que assistirem a entrevista aí. Muito obrigada a todos que assistiram a essa entrevista. Que Deus proteja. Peço desculpas se não gostaram, mas tem palavras que vão agradar vocês. Quando falar no nosso Pai Celestial, nosso Criador, Ele é o nosso Pai, nos criou, nos enviou. Falar em Jesus Cristo, seu Filho amado, dono da salvação. Eu agradeço a todos vocês que gostarem desse vídeo.